Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos nessa oportunidade felizes na presença do Senhor, por tudo que Deus tem feito por cada um de nós, somos agradecidos. Nós vamos ler uma referência bíblica em 2º livro dos Reis, capítulo de número 6, o versículo de número 15. Nós vamos ler alguns poucos versículos. Você que está com a sua Bíblia aberta, nesta oportunidade, vamos ler esta palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, versículo de número 15, está escrito: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? O versículo 16. E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meus queridos irmãos, amados irmãos que estão aí nos seus lares, ouvindo esta palavra do Senhor, a Bíblia diz de dois personagens interessantes, importantes, neste texto bíblico. E estes dois personagens desses 3 versículos que nós acabamos de ler. O primeiro que é referendado no versículo de número 15. Ele é um dos alunos de Eliseu, os discípulos de Eliseu. É o moço de Eliseu. É alguém que aprendia com Eliseu, que servia o ministério deste profeta, que ajudava este profeta. E este homem, este jovem, ainda servindo este profeta com a sua pouca experiência. Mas a Bíblia diz que de manhã cedo ele saiu, como era costumeiro, rotineiro, e ele foi lá fora. E a Bíblia diz que quando ele foi lá fora, ele deparou com uma situação que ele voltou-se para o seu senhor, para o profeta Eliseu, atemorizado. A Bíblia diz que ele voltou para o seu senhor, e no versículo de número 15, no final deste versículo, ele ficou tão espantado que a Bíblia diz que ele disse assim: Ai, meu senhor. A expressão deste moço nesta referência bíblica, meus irmãos, é uma expressão de pavor, é uma expressão de medo, porque aqui o ponto é exclamativo. Ele diz com uma voz gritante: Ai, meu senhor, espantado pelo que viu. O que é que ele viu, pastor? Ele viu, a Bíblia diz, que estava cercado a casa aonde ele estava com o seu senhor, estava cercado a casa aonde o profeta Eliseu estava. E a Bíblia diz que este exército que havia cercado aquela casa era o exército inimigo do povo de Deus, inimigo de Israel. A Bíblia diz, a palavra do Senhor, que ele disse: Ai, meu Senhor, espantado diante dos seus inimigos. Algumas pessoas criticam este jovem, algumas pessoas dão apelido a este jovem, algumas pessoas dizem que este jovem, ele não tinha fé. Mas a bem da verdade, meus queridos irmãos, o comportamento deste jovem também é o comportamento de muitos de nós
em algumas vezes das nossas vidas, diante de alguns inimigos que nos amedrontam. Todos os seres humanos têm medo, todos os seres humanos podem ter temor, todo ser humano pode ter espanto. Portanto, meus queridos irmãos, olha o comportamento deste jovem. Ele diz para o teu Senhor: ai, meu Senhor, o que é que nós faremos? Quantas são as situações que por vezes enfrentamos que a gente resolve tão facilmente? Algumas situações a gente resolve com estralar do dedo. Muitas situações da nossa vida nós resolvemos com a ajuda de um parente, com a ajuda de um amigo, com a ajuda de um pastor. Muitas vezes e muitos dos nossos problemas nós resolvemos apenas com a ajuda de mais um, e não precisa de muitos. Mas há situações na nossa vida que nós não vemos saída. Há situações na nossa vida que nós não vemos saída e nos encontramos diante de uma situação que a gente pensa ser irreversível. Portanto, nesta noite, aonde a minha voz e aonde este meio social está alcançando o teu lar, alcançando os teus ouvidos, alcançando uma poltrona aonde você deve estar sentado, alcançando dentro de um carro, qualquer que seja o ambiente, aberto, externo ou interno em que você se encontra, não importa qual seja a luta e a adversidade em que você está enfrentando, o que importa é o que Deus tem para a tua vida nesta noite. Olha o comportamento agora do profeta Eliseu. O comportamento do jovem é espantado diante dos inimigos. O comportamento deste jovem é de alguém que não tinha o que fazer. O que faremos? Eu não sei o que fazer, mas quando nós lemos o versículo de número 16, meus queridos irmãos, o comportamento do velho Eliseu já é diferente deste jovem. Por tantas experiências que este homem já tinha com Deus, diante de tantas experiências acumuladas no ministério profético deste Eliseu, que serviu também o profeta Elias, vastas experiências com Deus, ele não atemorizou, e a Bíblia diz que não teve espanto em tuas palavras e nem em teu comportamento. Olha o que o profeta diz: quando este homem veio espantado para o seu senhor, o teu senhor poderia correr para os fundos da casa, não fez. Ele poderia arrancar o cabelo da cabeça, não fez. Por quê? Porque ele confiava no Deus poderoso, e aquela batalha, e aquela luta, e aqueles ataques do inimigo que estava lá fora, só era mais um dos ataques do inimigo diante de tantos outros que Deus havia colocado por terra. Esta luta que você está enfrentando, nós estamos aqui poucos pastores neste púlpito, você está aí sentado na tua casa, alguns poucos irmãos que estão aí atrás das câmeras, mas eu estou aqui incendiado pelo poder do eterno Deus e do Espírito Santo para ministrar na tua casa, para ministrar no meio da tua família, que o espanto vai embora, porque o Deus poderoso, Ele está presente neste culto, e Ele está invadindo positivamente a tua alma, sacudindo a tua alma, para que você não tenha espanto, que você não tenha um temor exagerado, porque as palavras deste profeta, e eu vou ler para cada um de nós, olha o que ele diz para o moço: não tema diante de tudo isto, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles lá fora. Nada pode parar a marcha de um homem, de uma mulher que louva ao Senhor Jesus.
Nada pode calar os lábios, a boca de um adorador, daqueles que adoram o nome do Senhor Jesus. Se a luta está grande, se os ataques estão grandes, parece interminável, você tem que agora glorificar a Deus. É por isso que o diabo, ele luta. É por isso que o diabo, ele luta todo dia, porque cada vez que ele se levanta contra a igreja de Jesus, mais ela cresce o teu louvor, mais ela cresce o teu louvor. E nesta noite eu convido os irmãos, aonde quer que você se encontre, a dizer glória a Deus por tudo que o Senhor Deus tem feito por nós. Nós estamos já passando por isto e o nome do Senhor será glorificado. A palavra do homem de Deus é uma palavra não de espanto. Estes dois personagens bíblicos, meus irmãos, moravam na mesma casa. Esses dois personagens bíblicos serviam o mesmo Deus. Esses dois personagens bíblicos, eles tinham a mesma ameaça e os mesmos inimigos. Os inimigos que estavam lá fora era inimigo de Eliseu, mas também era o mesmo inimigo deste moço. Os inimigos eram os mesmos, os ataques eram o mesmo. Se os inimigos entrassem, faria mal tanto a um quanto ao outro. Servia o mesmo Deus de Israel. Portanto, o comportamento deles era diferente diante das ameaças e os ataques. Eu quero dizer aqui nesta noite, debaixo do sangue de Jesus, não importa o que enfrentamos, o que importa é como nós enfrentamos as nossas batalhas. O que importa não é o inimigo que se levanta contra a igreja. O que importa não é as ameaças que vêm contra o povo de Deus. O que importa é como que nós passamos por tudo isto. O que importa é como que é o nosso comportamento diante das adversidades da vida. Nem todos se comportam como o homem de Deus. E eu quero dizer nesta noite, fica com o comportamento do homem de Deus. Não se abale diante de nada, não te espante diante de nada, porque Deus é o Deus de Jacó, o nosso socorro presente nas horas da angústia. É o Deus da igreja. É o que ele diz para Pedro. Ele diz para Pedro o seguinte: pode levantar o inferno, as portas do inferno vai se levantar contra a igreja do Senhor, mas ele diz, mas não prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus. Você que está na tua casa, eu que estou aqui incendiado pelo poder do Espírito, eu ministro sobre você na tua casa. Glorifica ao Senhor Jesus e receba o milagre da presença de Deus. Deus está presente na tua causa, na tua casa, mas Deus nesta noite está pedindo para todos nós termos o comportamento de Jó. O comportamento de Jó diante das lutas. Jó capítulo 1, versículo de número 20, 21 está escrito: no eu saí do ventre de minha mãe, no eu tornarei para lá. Eu perdi tudo, eu perdi saúde, perdi fazenda, perdi filhos, mas bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. A providência de Deus está entrando na tua causa. Você pode estar gritando como jovem: que faremos diante disto tudo? Porque é novidade para nós, é novidade para você, mas não é novidade para o céu, não é novidade para a igreja. A igreja em todos os tempos já enfrentou crises, já enfrentou ataques, já enfrentou males, mas este é mais um que venceremos pelo poder do nome de Jesus. Quem é você nesta noite? Como você irá se comportar? Como jovem atemorizado, espantado, ou como homem de Deus que não vai arrancar o cabelo da cabeça, que pode até sentir medo, porque nós sentimos medo, mas não somos atemorizados, porque nós somos filhos que têm pai. Você não é um filho abandonado. A Bíblia diz, Deus dizendo a muitos dos servos dele: pode uma mãe que ama tanto o teu filho abandonar esse filho, mas eu, o Senhor, a Bíblia diz, nunca te abandonarei, nunca
te deixarei. Nós estamos enfrentando um momento só para nos estabilizarmos. Isto é uma preparação para grandes vitórias neste campo de colheita. Como Deus tem prometido, vai sacudir a nossa igreja e vai sacudindo a nossa vida, o nosso ministério, para que possamos depois disso dizermos: meu Deus, como Deus cura, como Deus resolve, como Deus estrutura, como Deus permite que as coisas venham para nos dar base de sustentação. Isto não é nada, meus irmãos. Eu quero dizer, debaixo do sangue de Jesus, isto não é nada. Isto não é nada comparado, como disse Paulo, as coisas desta vida não se pode comparar com a glória que nos está reservada no céu. Tudo isto é passageiro, logo passa, mas a glória de Deus não passará, e nós glorificaremos a Deus no céu. Mas enquanto estamos aqui, maior é o que está conosco do que o que está com qualquer que seja a ameaça que vem contra a nossa saúde, a nossa vida, o nosso ministério. Isso não vale a pena para o nosso campo, mas para todos que estão ouvindo esta programação, este culto, que é um culto abençoado para abençoar a tua casa, a tua família, a tua vida, em todos os ângulos e aspectos. Quero reler o versículo de número 17. Olha o que está escrito: depois que o jovem temeu, depois que o homem de Deus se comportou como homem estruturado, que tem medo, mas que não é espantado, tem medo, mas não é medroso, tem medo, mas não foge de nada, tem medo, mas é um homem estruturado na fé, tem medo e não tem vergonha de dizer que tem medo, mas não é um homem que se sente abandonado, porque é um homem que tem experiência com Deus, e agora ele vai ensinar o seu aluno, vai ensinar o seu discípulo. No versículo de número 17, olha o que está escrito para terminarmos esta palavra: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. A oração que este profeta fez para o teu moço é a oração que nós aqui estamos também interessados a fazer para todos que estão ouvindo esta programação. Que Deus abra os olhos de cada um que está ouvindo e cultuando conosco. Abra os teus olhos para que você veja. Veja o que, pastor? Que você não veja apenas os cavalos e os cavaleiros físicos inimigos vindo contra nós, como o moço viu. Quando a Bíblia diz, a oração de Eliseu, abra os olhos para que veja, tem um ponto. Depois do ponto final inicia outra fala, e ele diz: e o moço viu. O que é que o moço viu? Ele viu cavalos e cavaleiros espirituais agindo em favor deles. Ele entendeu depois daquilo que maior era o que estava de fato com eles do que o que estava com eles lá fora. Tinha cavalos, tinha cavaleiros inimigos, mas com eles também estava cavalos e cavaleiros de anjo protegendo. A Bíblia diz que o anjo acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor e livra de todo mal. Eu ministro sobre a tua vida e a tua casa vitória, vitória, e em nome de Jesus eu expulso todo espanto exagerado, e que você tenha paz, vitória, e que você seja corajoso. Regaça a manga da camisa para você atravessar a linha divisória, porque já está acabando poucos dias, vai acabar tudo isso, e a gente vai dizer: oh, experiência. A gente pode ser crente debaixo de árvore, a gente pode ser crente em casa, a gente pode servir a Deus em qualquer canto, mas agora é o tempo de nós irmos para a igreja, porque Deus nos sustentou de pé em casa cultuando, e agora vamos adorar o Senhor para não caber no templo. Eu ministro na tua vida vitória e paz e tranquilidade e sossego na tua alma. Não tenha espanto. Vitória maior é o que está conosco do que está com eles lá fora. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que você repete comigo. Eu não estou te ouvindo, eu não posso te ouvir, mas eu quero que você repete para a tua família e para quem está aí: maior é o que está conosco
maior é o que está conosco, maior é o que está do nosso lado e que sempre esteve, do que qualquer que sejam os inimigos do lado de lá. Conosco está o braço forte do Senhor. A Bíblia diz em Crônicas 32, versículo 9: com eles lá fora está o braço de carne, mas conosco está o braço forte do Senhor para guerrear as nossas guerras. Eu termino dizendo: paz no teu coração, paz na tua alma, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. E dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro.